Glória a Deus. Tá tudo bem com você? Tá tudo bem com a tua família? Tá tudo bem lá em casa? O Senhor está te prosperando? Diga muito. Diga muito. O Senhor é muito bom. Estamos no terceiro culto hoje. No culto das 17, o pastor Cirilo esteve conosco. Foi um tempo muito bom, mas esse terceiro tempo vai ser melhor ainda. Como disse o pastor Enivaldo, eu queria ouvir a você mesmo. Como é bom estarmos de volta. Esse tempo que estivemos descanso com a família foi um tempo muito precioso. É bom ir, mas é muito melhor voltar. Eu quero dizer para você que todos os recursos que você necessita para viver uma vida plena foram provisionados em Cristo Jesus. É possível que na tua caminhada, na tua jornada e na nossa caminhada mesmo, o Senhor vai nos preparando para que possamos administrar as coisas maiores que Ele tem diante de nós. Então talvez essa situação em que você está vivendo, que está tirando a tua paz, o teu humor, saiba que isso é passageiro. E há coisas que são eternas. E o que é eterno que vai prevalecer no seu coração. Amanhã teremos uma tarde, um anoitecer muito especial também com o pastor Cirilo. Eu conheci o pastor Cirilo já há alguns anos. Ele estava aqui dando testemunho. Ele teve um sonho. Ele viu a rua 14 de julho. Ele viu um número. E quando ele viu, ele estava aqui na igreja evangélica. Foi assim que ele chegou a Campo Grande pela primeira vez. E nasceu uma amizade. Eu pude estar com ele na casa dele, em Belo Horizonte. E verdadeiramente podemos ver o que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Ouvindo o testemunho dele, da onde Deus o tirou e aonde Deus o tem estabelecido. Estava dizendo que eu ouvi algo esta semana de um líder. Disse que olha, um líder, para ser líder mesmo de sucesso, precisa ter assim 1,90 m, ser bonito. Eu disse, eu vejo no Cirilo Isaías 53. E ele falou, olha, você foi lá em casa e quebrou um dente, você lembra? Você vai voltar lá, vai quebrar o segundo. Isaías 53 diz que Jesus não tinha parecer nem formosura. O maior líder de toda a história. O que faz a diferença na vida de um líder é a unção. Há uma unção específica sobre a vida do pastor Antônio Cirilo. É uma unção. Quando ele canta, não é a voz, porque na verdade ele nem tinha voz para cantar. Mas quando ele canta, quando ele ministra, quando ele toca, uma unção é liberada. Quando você reconhece a unção que está sobre a vida de uma pessoa, você pode captar daquela unção. Então é uma grande oportunidade para você estar lá, estar conosco amanhã às 18 horas. Temos ali os passaportes. Vai ser uma noite maravilhosa. Vamos ter uma praça de alimentação, um tempo de comunhão. Estamos dentro do projeto Verão Jesus. E eu estarei lá. E vai ser uma alegria encontrar você por lá também. A partir das 18 horas. Aí não tem hora para terminar. Hoje eu disse a Cirilo, você vai ter 1h15. Imagina Cirilo conseguir fazer as coisas em 1h15. É muito pouco tempo para ele. Mas Deus fez aqui tudo que tinha que fazer no culto das 17. E amanhã teremos um tempo maior. E muita unção vai ser derramada. Então venha com o coração aberto. Ou vá com o coração aberto ao CETOC, o centro de treinamento, para receber tudo que Deus tem para a sua vida. Até você que não canta pode sair lá com a unção para cantar. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 121. Salmo de número 121. Estava esta semana em casa, um tempo maior em casa, um tempo de oração, um tempo de leitura. Parecia que eu estava assim, como uma mulher próxima a dar à luz, como numa gestação. Eu não sou mulher e não sei muito bem como é, mas eu fico imaginando os dias que antecedem o dar à luz, a ansiedade para chegar aquele momento. E eu estava assim, parecia que ia dar à luz alguma coisa. Eu comia alguma coisa, voltava e nada, parecia que um negócio estranho.
Mas uma coisa eu estava certo: Deus estava querendo gerar alguma coisa, como Ele sempre quer gerar alguma coisa para nos abençoar. Esta semana eu estava lendo a Bíblia, estudando a palavra, dentro de um propósito, e Deus me deu esse texto para compartilhar com a igreja neste domingo, já início do mês de fevereiro. Eu não sei como foi janeiro para você. Já estamos em fevereiro, mas como a palavra for liberada pelo pastor Breno, vai ser melhor do que janeiro, fevereiro. E março vai ser melhor do que fevereiro. Será que é possível mesmo? Isso não é um fanismo, alguma coisa assim? Não, queridos, não é não. Você vai entender que não é. É possível nós vivermos o que a palavra diz que nós podemos viver. Diz assim o texto: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormirá, não dormitará, certamente não dormirá, nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eu quero ler novamente, eu gostaria que fosse projetado o versículo 1 e vamos seguindo, mas eu gostaria que você recebesse esse texto no seu espírito, no seu coração. O salmista, ele diz: eleva os meus olhos para os montes. E ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? A pergunta é: de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? O próprio salmista, ele dá resposta diante da pergunta que ele faz. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus, o céu e a terra. Ele tem a resposta. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Versículo 3: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. 4: eis que não dormitará nem dormirá aquele que te guarda, aquele que é o guarda de Israel. 5: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. Tem mais um? O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua vida. 8: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quando nós estávamos de férias, a nossa irmã Rose, que é a vice-governadora, convocou os pastores na governadoria, porque ela assume o mandato por alguns dias, e lançou-se uma campanha na nossa cidade para alcançar o nosso estado, para se combater um mosquitinho chamado Aedes aegypti. Fiquei pensando, quanto imbecil é o Aedes aegypti. E aqui fez-se um cartaz, como nos dias do faroeste de Bang Bang lá no Texas, procurado, e a figura do endemoniado aqui, Aedes aegypti, recompensa a sua saúde. É bem verdade que nós podemos fazer algumas coisas, é bem verdade que podemos fazer, mas eu vi hoje um cientista dizendo que é impossível erradicar o mosquito. Como que impossível erradicar o mosquito? Tem que se chegar à vacina. É igual a malária. Se venceu muito, mas o mosquito está lá, mas estão vacinados, então tem um antídoto. E eu sei que isso tem assombrado muita gente, principalmente as grávidas e os avós de quem está grávida. Virou um assombro. O médico cientista, ele disse assim: a minha recomendação é que ninguém engravide neste tempo. Ele falou: dentro da minha casa eu já aconselhei as minhas filhas a não ficarem grávidas neste tempo. Imagina aonde nós chegamos.
Queridos, se nós nos movermos por aquilo que é circunstancial, ou mediante aquilo que nós ouvimos de pessoas, ou pela mídia, nós nos fechamos no casulo e de veras ficamos perturbados na nossa alma. É impossível não se perturbar diante daquilo que é um cenário não apenas do Brasil, mas do mundo. Não apenas na questão de saúde, mas também na questão de economia. As estruturas da terra estão sendo abaladas. Um barril de petróleo que chegou a quase 150 dólares, hoje já está abaixo de 30 dólares. O pré-sal, que era a resposta do Brasil para promover a educação e tirar o país do nível que estava, se torna inviável explorar, custando apenas abaixo de 40 dólares. Imagina isso. Então, se nós olharmos pela perspectiva daquilo que é natural, nós ficamos o quê? Amedrontados, aterrorizados, e a nossa força se perde. Mas eu quero dizer para você, nós somos o povo da esperança, e a Bíblia diz que a nossa esperança no Senhor, ela não será frustrada. Então, mediante tudo aquilo que temos contemplado, e muitas vezes até cercados, há uma saída para nós, que somos chamados povo de Deus. Eu creio, queridos, e a Bíblia diz a respeito disso, que nós vamos ver a distinção clara entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Nós vamos ver com clareza o agir de Deus, trazendo livramento, trazendo proteção, o agir de Deus e o mover de Deus para nos estabelecer nos lugares altos. Nós vamos poder ver. Quando nós olhamos para a Bíblia, nos dias do profeta Ezequias, ele faz as reformas que precisavam ser feitas, ele chama o povo ao arrependimento, e era um tempo de quebrantamento, o povo se voltando para Deus. E no capítulo 32, quando o povo se volta completamente para Deus, se apresenta um inimigo chamado Senaqueribe. Senaqueribe, na história dos terroristas, ele é enquadrado como um dos maiores terroristas da história. O seu pai era chamado Zargão II, e há um documentário que fala de Zargão II, a Bin Laden, a história dos maiores terroristas que já existiram na terra. Senaqueribe, ele se levanta a fim de se apoderar de Jerusalém. Queridos, a guerra agora, a guerra de palavras. A nossa alma, ela é alcançada pelas palavras que nós ouvimos. A nossa alma se move mediante aquilo que nós ouvimos. Senaqueribe, ele cerca Jerusalém, e ele vai incitar o povo através de palavras. A arma do terrorismo não era uma bomba, não era nada, a arma do terror era o quê? Eram as palavras. Então, as palavras que você tem ouvido, ela traz em si a capacidade de promover em você a fé, a esperança, a segurança, ou abater o seu coração. Todos os dias, todos os instantes, milhares de informações estão chegando à nossa mente, à nossa alma. Nunca se viu tantos grupos das redes sociais se formando. Eu estava vendo outro dia a possibilidade de me desconectar de todos, dizendo assim: olha, eu estou num jejum em consagração, vou deletar tudo. Mas se você, uma vez eu fiz assim, saí de um grupo, a pessoa entrou lá e falou: não sai não, que a gente coloca de novo. Agora os grupos de WhatsApp era, acho que 100, 150, passou para 250. Desde perfumaria, bijuteria e tantas outras coisas se transmite nos grupos sociais. E se vulgarizou tanto, e a gente acaba recebendo uma enxurrada de lixo que pode influenciar a nossa alma, tirar o nosso humor, abater o nosso coração. Nos dias de Senaqueribe, nos dias de Ezequias, Senaqueribe,
ele usou as armas que ele tinha, e as armas que ele tinha para abater o exército de Israel e todo Israel foram as palavras. As coisas, elas são construídas em nós a partir daquilo que ouvimos. E a pergunta é: a quem você tem inclinado o seu ouvido? A quem você tem dado crédito? Entre o que a Bíblia diz, o que pessoas pensam ou achem, fique com a palavra. Dentro das exegeses e tantas outras coisas que os homens buscam dar direcionamento, vá e tenha um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Ele vai trazer luz e clareza contra o propósito dele para a sua vida, para a sua família. Aqui no capítulo 32, depois que Ezequias tinha feito todas as reformas, chamando o povo ao quebrantamento, Senaqueribe vem e cerca Jerusalém. E o versículo 10 diz: assim diz Senaqueribe, olha o que ele diz: rei da Síria, em quem confiais vós, que vos deixais sitiar em Jerusalém? Em quem vocês estão confiando? Aí ele diz: não vos incite Ezequias. Ezequias era o rei. Ezequias era aquele que falava aquilo que Deus queria transmitir ao povo. Ele era o canal da manifestação de Deus na terra. E o que Ezequias falava? Ele falava da segurança que havia em Deus. Mas Senaqueribe vem ali e diz: não vos incite Ezequias, não deis crédito àquilo que ele está dizendo, porque o que ele está dizendo é impossível acontecer. Ele vai dizer assim: em todos os tempos, em todas as épocas, Deus nenhum pode livrar nação alguma das minhas mãos, e tampouco Deus de vocês vai poder livrar vocês das minhas mãos. Olha o nível que ele chega de afronta. Em tempo algum, Deus algum, de nação alguma, pôde livrar nenhum povo das mãos dos meus pais, e nem tampouco esse Deus que vocês servem também vai ser capaz de livrar vocês das minhas mãos. Satanás quer dizer que nós temos que passar por tudo aquilo que as pessoas do mundo passam e nos conformarmos também com isso. Mas existe um lugar extraordinário em Deus para você viver, onde a sua alma não é alcançada pela angústia que alcança o mundo. Você não precisa viver debaixo do estresse emocional. Existe uma fonte que corre do trono da graça para alcançar o seu coração e livrar a sua alma da calamidade e do terror que assola a humanidade. A afronta continua. Diz assim, 11: não vos incite Ezequias para morrerdes a fome e a sede, quando diz o Senhor, nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria. Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos, os seus altares, e disse a Judá e a Jerusalém: diante de um só altar vos prostrareis, e sobre ele queimareis incenso? 13: não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações destas terras livrar a sua terra das minhas mãos? E aí ele vai afrontando Ezequias e toda a nação de Israel com palavras. As palavras, elas trazem em si uma carga poderosa para trazer paz ao nosso coração ou perturbação. Nesses dias em que estamos cercados, como Jerusalém estava cercado pelo inimigo que nos afronta e tenta promover em nós a insegurança, nós devemos fazer como o salmista fez, olhando para os montes, e ele faz a pergunta: de onde me virá o socorro? E ele mesmo lhe dá a resposta, e ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Na iminência do terror provocado por Senaqueribe, Ezequias, ele se aconselha com seus príncipes, e a primeira atitude, a primeira providência de Ezequias, no capítulo 32, no versículo de número 4, ele fechou todas as fontes que tinha possibilidade de alimentar o inimigo. As águas que corriam de Jerusalém e saíam em direção ao deserto
tinha a possibilidade de alimentar o inimigo. Todas as fontes de possibilidade em alimentar o teu inimigo precisam ser fechadas na sua vida. Existem muitas áreas que podem estar abertas e são fontes que alimentam o inimigo. Mas eu quero me voltar nesta noite para a fonte chamada palavra. O que você tem falado. É possível que diante da adversidade e do problema que você enfrenta, você libera palavras que comprometem os céus sobre a sua cabeça. Não, mas todas as pessoas estão passando por isso, nós também vamos passar por isso. Não é porque todo mundo está passando por isso que você vai ter que passar por isso. Você pode entender isso? Então as palavras que você libera, elas são importantes para formatar aquilo que você vai viver no futuro. Nós precisamos nesses dias estarmos atentos, até na liberação de palavras e naquilo que escrevemos. Muitas vezes diante de palavras que ouvimos, a nossa reação imediata, e reagimos de várias formas, e muitas vezes liberando palavras também que podem comprometer o céu sobre a nossa cabeça. Eu tenho feito alguns banners e publicado algumas coisas. Alguém diz assim: você fez esse banner pensando em quem? Eu falei assim: como assim? Depois ele me contou a história. Eu falei: não, nem vi essa história. Mas nós precisamos ter todo o cuidado. Lá em casa a gente passa pelo crivo, porque tudo que eu vou publicar tem que passar por duas experiências, a da Rebeca e a da Marisa. Então elas me impedem muitas vezes de falar algumas coisas que não deveria falar. E eu engulo aquilo e depois eu vou refletir e dizer: olha, fiz bem em não publicar. Então não publique tudo aquilo que vem à sua cabeça, principalmente se você tem o objetivo de alcançar alguém, porque a Bíblia diz assim: não deis aos porcos as vossas pérolas. Quando nós lemos esse texto, nós pensamos que é compartilhar a palavra, é o que nós aprendemos, compartilhar o Evangelho com quem não quer ouvir o Evangelho. Mas o contexto não diz a respeito disso, fala a respeito de juízo, de julgar, de medir as pessoas. Este é um tempo, queridos, em que estamos diante de adversidades que vão além da nossa força. Mas nós servimos a um Deus que pode proporcionar a nós um livramento extraordinário e manifestar a glória dele em nossas vidas e através das nossas vidas. É possível nós caminharmos na contramão de que o Brasil tem caminhado. É possível. Quando Deus compartilhou comigo a palavra a respeito de Joel, nós vivemos aqueles dias, nós lembramos como eram, e aí passou tão pouco tempo e nós nos esquecemos muitas vezes. Mas eram dias difíceis, eram dias de muitas pessoas desempregadas. Eu me lembro que nós compartilhávamos e dávamos muitas cestas básicas. Nós estamos vivendo às vezes dias semelhantes, mas em todos os tempos, em todas as épocas, Deus nos abençoou e Ele vai continuar nos abençoando. E quando nós chegarmos no final do ano, nós vamos poder dizer: olha o que Deus fez na minha vida, e todos verão aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Feche todas as fontes de possibilidades que possam alimentar o inimigo que tem se levantado contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Por último, não por último fim da mensagem, mas no comportamento de Ezequias, ele se volta completamente para Deus em oração. Ele se une a alguém para orar em concordância, para clamar ao Deus do céu. A resposta que nós precisamos, muitas vezes nós não vamos encontrar num homem, numa pessoa. E porque não encontramos a resposta numa pessoa, muitas vezes nós nos frustramos com uma pessoa. Mas muitas vezes as pessoas não podem corresponder à nossa expectativa, e Deus muitas vezes nem permite que as pessoas correspondam à nossa expectativa, para que a nossa confiança não esteja nas pessoas, mas a nossa confiança esteja inteiramente nele. Estava ouvindo o testemunho da filha do apóstolo Sérgio. Ela queria um trabalho e o pai dela falou: filha, você quer que eu fale com uma pessoa? Ela falou: não, pai, fala com Deus por mim. Fala com Deus, pede para Ele por mim. E Deus a estabeleceu e a colocou num lugar alto de destaque na sociedade.
Eu sei que muitas vezes nós podemos interceder por alguém e fazemos isso, muitas vezes, e a Bíblia nos recomenda fazer isso. Mas tem coisas, queridos, que homem nenhum vai poder fazer por nós. Não tem como fazer. E quando essas pessoas não conseguem fazer, muitas vezes nós nos revoltamos contra as pessoas. Você tem um Deus que Ele é maior do que qualquer pessoa. A sua esperança nele não será frustrada. O Deus que nós servimos é o Deus que fecha portas, mas Deus também que abre portas. E a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Nós somos o povo da esperança. Aquilo que você ouve vai formando em você imagens. E muitas vezes as imagens que você tem na sua alma são imagens de uma pessoa frustrada, incapaz. Tudo isso sendo gerado por aquilo que você tem ouvido. Deus quer trabalhar em nós para gerar em nós uma autoimagem, que fomos feitos à imagem e à semelhança dEle. E Ele colocou sobre nós a autoridade sobre toda a terra. Ele diz: o que você ligar na terra vai ser ligado nos céus, o que você desligar na terra vai ser desligado nos céus. Em outras palavras, o que você permitir que aconteça vai acontecer, o que você proibir que aconteça vai ser proibido de acontecer. Essa é a nossa chamada em Deus. Como imagina na sua alma, as palavras que você está ouvindo diariamente está formando uma imagem em você, ou uma imagem de vencedor, ou uma imagem de um perdedor. Qual é a imagem que você tem de você mesmo, diante da adversidade que você tem enfrentado? De uma pessoa incapaz? Qual é a imagem que você tem? Conforme imagina a sua alma, assim você é, assim você será. Quando os espias foram olhar a terra, 10 dentre os 12, eles se viam como gafanhotos. Esta era a autoimagem deles. Eles se viam como gafanhotos. E eles diziam mais: eles também nos veem como gafanhotos. Como você se vê? Como você tem se visto como um pastor, como um líder? Como você tem se visto como um discípulo? Como você se vê no contexto da sociedade? As palavras que você tem ouvido, onde você tem inclinado o seu coração, tem formatado em você uma autoimagem que pode levar você à vitória ou pode levar você à frustração. Ezequias, ele fecha todas as fontes de possibilidades de alimentar, de nutrir o inimigo. Nesses dias, se preciso for, faça um jejum e consagre a sua vida diante do altar do Senhor, privando os teus olhos de contemplar o mal, privando os teus ouvidos de ouvir calamidade, que você possa fazer uma faxina geral, se preciso for, excluir do seu relacionamento de Facebook, de rede social, aquilo que tem causado mal a você. Tem coragem para isso? Deus nos chama nesse tempo para andarmos em vitória e triunfarmos sobre as obras de Satanás. Eu sei que isso é possível, mas é preciso estarmos completamente conectados a esta fonte poderosa que é a palavra de Deus. O quanto você tem se dedicado, colocado os teus olhos na palavra, o quanto você tem se voltado para a palavra, o quanto você tem se enchido de Deus. Quanto mais você se enche de Deus, menos ansiedade, menos preocupação, menos estresse. Quanto menos você se enche de Deus, mais ansiedade, mais preocupação, mais estresse. Não importa a quantidade de dinheiro que você tenha, não é suficiente para promover a paz no seu coração. Distante de Deus é impossível viver em paz. Distante do chamado é impossível viver a plenitude aqui na terra. Nós somos chamados para um propósito. Só é possível vivermos a plenitude de uma vida plena, abundante, completamente voltados para o propósito para o qual Deus nos chamou. Não se deixe mover por aquilo que você ouve, não se deixe mover por aquilo que você sente, não se deixe influenciar por aquele melhor amigo, o amiguinho querido, que afasta você da presença do Senhor. É possível que nesse tempo muitos estejam vivendo a plena paz. É possível que neste tempo
muitos estejam vivendo a profunda agonia, angústia. O que vai nos preservar em paz é continuarmos na presença do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A resposta é: o meu socorro vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Quando eu olho para o Salmo de número 91, muitos têm este salmo aberto na porta, na entrada da casa. Muitos têm esse salmo num quadro, mas é muito mais do que estar num quadro. O que vai fazer a diferença é você fazer de Deus a tua habitação, fazer de Deus a tua morada, voltar-se completamente para Ele. E o Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Olha só, aquele que habita, aquele que mora, aquele que vive no esconderijo do Altíssimo. Existe um esconderijo, existe um abrigo. Ele diz assim, uma confissão: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, nele eu confio. O versículo de número 4, versículo de número 3 diz assim: certamente, observe o que diz o versículo: certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua fidelidade será o teu escudo e broquel. Versículo 5: não temerás o terror noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. 9: se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Dê um aplauso ao Senhor. Praga alguma chegará à tua tenda. A guerra que estamos diante dela, as armas do inimigo são as palavras. Mas também Deus nos dá a arma poderosa, que é a espada do Espírito, que é a sua palavra. Nós temos a arma mais poderosa, e ela é mais poderosa do que a arma que o inimigo tem usado. E a Bíblia diz que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Que a sua mente seja completamente envolvida pela palavra, que os teus olhos estejam voltados para a palavra, e que você faça do Senhor a tua morada, a tua habitação, e praga alguma chegará à tua casa. Quando nós olhamos para o livro do Êxodo, capítulo 12, as pragas que assolaram o Egito, nenhuma daquelas pragas entrou no território do povo hebreu. Nenhuma das pragas que assolam o Egito. A última praga, a mortandade dos primogênitos, Deus dá a estratégia de livramento: o cordeiro sacrificado, o sangue passado nos umbrais das portas, na verga das portas. O anjo da morte ia passar, visitar todo o Egito, mas a casa onde havia a marca do sangue, o anjo não entra. Nós estamos diante da ceia, é o pão, é o cálice. Não é um ato comum, é um ato profético, que atraímos da parte de Deus o livramento que precisamos para os nossos dias. Ao participarmos do pão, ao participarmos do corpo, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. O ato da redenção, da crucificação, Ele atraindo sobre si as nossas enfermidades, podemos ser blindados pelo sangue do Cordeiro. O antídoto contra o pecado está no sangue de Jesus. Livres do pecado, podemos ter paz com Ele e vivermos o seu propósito, o seu desígnio aqui na terra. Nesses dias onde você é cercado por tantas circunstâncias e tanta calamidade, que você possa se expressar como o salmista se expressou:
Ele faz a pergunta e ele mesmo tem a resposta. E ele diz: o meu socorro vem do Senhor. Ele fez os céus, ele fez a terra. Diga assim: o meu socorro vem do Senhor, que ele fez os céus e a terra. Dê um aplauso ao Senhor. Se coloque em pé. Eu quero orar com você. Ezequias, ele fecha todas as fontes. É o tempo para fecharmos as fontes que alimentam o inimigo. E Ezequias, ele clama ao Deus dos céus. Clame ao Senhor, Ele tem resposta para você. Quando uma criança se volta para o pai, mesmo não sabendo falar, o pai entende a sua linguagem. Entende ou não entende? Talvez você diga assim: eu não sei nem orar direito. Mas Deus vai entender a sua linguagem, o seu clamor, e Ele vai responder a sua oração. O que impressiona Deus não são as palavras extraordinárias e maravilhosas, cheias de enfeites que lançamos diante dele. Não. O que atrai o olhar de Deus é a expressão da nossa fé, do quebrantamento, da entrega. Agora é o momento para você se voltar para Deus. Talvez você tenha a sua frustração por não ter encontrado a resposta num amigo. Talvez você tenha dentro de você uma frustração porque não encontrou a resposta no seu líder. Talvez o seu pastor não foi capaz de corresponder você na sua expectativa. E você pode se encontrar aí frustrado. Mas o Deus que nós servimos, Ele não nos frustra jamais. A nossa esperança nele não será frustrada. Ele está neste lugar para ouvir o nosso clamor. Ele está neste lugar para ouvir a nossa oração.